A expropriação no processo civil, ela está positivada no Código de Processo Civil, ali no artigo 824 e seguintes, e ele vem como um meio de alienar ou transferir o bem penhorado para a satisfação do crédito. Essa expropriação, ela garante o direito do credor em receber o que há no pleito inicial, o seu crédito formulado na inicial, por meio dos meios expropriatórios. Os pontos de atenção na fase de execução são os da avaliação do bem, do crédito débito na fase de execução e os de credores preferenciais. A avaliação dentro da execução, o Código de Processo Civil ele disponibiliza a priori que a avaliação ela deve ser realizada pelo oficial de justiça quando não há uma peculiaridade no imóvel a ser alienado. Quando há peculiaridades, o processo civil disponibiliza a possibilidade da nomeação de um auxiliar da justiça, que normalmente é feito por um técnico avaliador, seja um engenheiro ou um corretor de imóveis, para que ele faça essa avaliação. Ele está constituído ali no artigo 240 e essa outra alternativa no seu parágrafo. O que acontece? A avaliação realizada pelo oficial de justiça muitas vezes carece de detalhamento. Então, o oficial de justiça junta nos autos o auto de avaliação, no entanto, ele carece de análise específica metodológica desse bem. O que, no cenário de ação pública, isso pode ser muito vantajoso para o credor que visa ali a remoção do bem pelo crédito processual. Levando em consideração que uma análise defasada metodologicamente e um crédito vantajoso, conflitando os dois, o arrematante ele sai em benefício. O crédito débito na fase de execução. Nesse ponto, nós devemos observar o exequente em específico, ele deve observar credores preferenciais a partir da juntada do laudo de avaliação e penhora. Por quê? O laudo de avaliação e penhora, ele diz respeito ao bem que foi capitalizado para a satisfação daquele crédito executivo. Então, quando eu tenho um credor preferencial no processo, nós devemos analisar o crédito conquistado e os débitos para que eles possam ser abatidos e o exequente ele possa tirar proveito econômico dessa alienação. Porque se o crédito, ele porventura for para esse credor preferencial, que no caso do 180.000 do CTN é o credor trabalhista que tem essa preferência, ele possivelmente vai ficar aí com uma parte do débito, do seu crédito, consumido por esse credor. Tanto o credor trabalhista quanto o fiscal. Ônus e credores preferenciais. Outros ônus que podem aparecer na matrícula do imóvel são os trabalhistas, como já foi mencionado, os credores fiscais, que no caso é a prefeitura, em caso de bens imóveis, que nós estamos tratando, os credores de garantias reais, que são os hipotecários, os de penhor, e os de condominiais e a utilidade de penhor. Esses credores eles também precisam ser ali analisados na hora da avaliação e escolha do método expropriatório. O Código Civil ele traz alguns métodos expropriatórios, no entanto, ele proporciona também uma cronologia, o que vem a ser. O Código Civil ele está ali para garantir que ambos as partes do processo não sejam prejudicadas, o que ocorre nesse sentido. O Judiciário ele procurou apresentar uma forma de alienação em face desse não cumprimento voluntário, pegando o bem e alienando. No entanto, outros métodos expropriatórios eles têm algumas peculiaridades, como, por exemplo, o leilão judicial, que ele retira parte do saldo avaliado na segunda praça, o que prejudica, em parte, o executivo
executado, atendendo 50% do bem avaliado. Então, o Código Civil ele vem e traz uma cronologia. Primeiro é aplicada a adjudicação, que é o método mais simples. O método da adjudicação, eu já vou falar dele, ele vem primeiro como precursor dessa expropriação. Por quê? É um método simples, menos burocrático e mais conveniente à execução. Posteriormente, a alienação por iniciativa particular, que vem também com um viés de alienação direta, somente, só que supervisionado pelo judiciário. Então, não é uma venda direta por um corretor ou um leiloeiro, talvez, nomeado, mas não vai ter essa complexidade do leilão judicial. E a alienação é mais séria, vamos dizer assim. Nesse viés, o judiciário não, como nós sabemos, o judiciário não é uma receita de bolo. Então, o que ocorre na prática? Toda essa cronologia, ela é tirada de lado na prática e o juiz de direito, ele apresenta as opções ao credor. Ele diz ao credor, por favor, se manifeste no processo e escolha o método expropriatório em que tem interesse de realizar. Como nós podemos ver na prática, essa jurisprudência da terceira vara civil do Foro de São Paulo, onde o juiz de direito ele chama o exequente no processo para que escolha o método expropriatório. Bom, a adjudicação. Para começar, na ponderação de qual método expropriatório escolher, quando o credor ele tem interesse na aquisição do bem, nós precisamos olhar as características de cada método. Então, a adjudicação é um método previsto na Lei 876 do CPC e permite que o credor ele tome para si o bem penhorado como forma de quitação do seu débito, pelo valor da avaliação. O que ocorre? Ele pega o bem para si, é emitido um auto de adjudicação e ele pode, com esse auto de adjudicação, realizar o registro em cartório. Porém, a adjudicação, ela carece de algumas coisas, como, por exemplo, a adjudicação, ela não pode ser efetuada por um valor inferior ao da avaliação. Ela tem que respeitar o valor de avaliação do bem. Isso, consequentemente, interfere no ITBI. O ITBI hoje é calculado em cima do valor venal do imóvel ou valor de lance de avaliação do bem, como no caso da adjudicação. E no IPTU. O IPTU, ele também, como outros créditos próprio terreno, como o condomínio, eles também não são quitados a partir da adjudicação. O que ocorre é que o adjudicante, ele pega esses débitos para si. Então, ele vai ter o custo do ITBI, ele vai ter o custo do débito condominial e o débito de IPTU. E os ônus da matrícula desse imóvel, elas também não são baixas, porque a adjudicação ela não entra no critério do 1499 do CP, que é a aquisição originária do bem. Já no leilão judicial positivado aqui no 879, ele ocorre após a adjudicação, como já foi dito, pela cronologia do CPC e após a alienação por iniciativa particular. Mas isso já foi afastado, como já dito, na prática não é assim que funciona. O leilão judicial, ele tem alguns benefícios, como, por exemplo, a subrogação dos valores de IPTU pelo 130 do CTN. O que é a subrogação? Eu arremato o bem com o crédito levantado nessa alienação abatido os débitos próprio terreno, de condomínio, IPTU e, consequentemente, em segunda praça, como previsto no CPC, que é possível ser realizada a partir do momento em que na primeira praça não haja licitantes. Então, na segunda praça, o deságio é de até 50%, que é o preço vil, ali abaixo de 50%,
e permite esse desconto no ITBI consequentemente, porque o valor ele vai cair. Então, o ITBI calculado com base no valor de venda, ele faz 50%. Então, essas são algumas características do leilão judicial. Outra característica interessante, talvez não seja muito interessante para o execuente nesse cenário, mas é que o leilão judicial ele permite o pagamento parcelado, sendo que o pagamento parcelado ele pode ser efetuado com uma entrada de 25% e o restante parcelado em até 30 meses, com a correção monetária. Só que o registro do leilão judicial ele só ocorre quando esse débito ele é quitado. Então, o bem ele fica hipotecado judicialmente até a quitação desses débitos. A arrematação pelo crédito ela é possível e prevista no CPC a partir do momento em que é escolhida a expropriação. A expropriação ela ocorre no leilão judicial a partir da escolha do exequente e o exequente ele pode participar do leilão em igualdade de condições e também usufruir de todos os benefícios do leilão. Então, ele tem essa opção de escolher pelo leilão judicial e participar em igualdade de condições. Interessante falar que a arrematação em segunda praça também é uma possibilidade no leilão. As vantagens desse método é justamente os descontos demasiados. A quitação do IPTU, a quitação dos créditos condominiais, pelo 908 do CPC, o consequente desconto do ITBI e, além do mais, a execução ela continua, porque o nosso Código de Processo Civil ele permite que a execução ela se perpetue até a quitação do débito. Então, além de levar o bem pela variação completa, ele ainda continua a execução. Bom, para concluir, a comparação com a adjudicação, ela é visível, as vantagens e benefícios pelo deságio, pelos descontos e, consequentemente, o segmento da execução no processo civil. Assim, eu concluo e agradeço. Obrigada. Acabou em 15 minutos. Bom, boa noite. Milena, seguinte, algumas colocações importantes sobre o tema. A questão da arrematação, como você colocou as vantagens. Eu começo falando, tentando fazer o raciocínio inverso, a possível desvantagem. Então imagina que se a pessoa tem o crédito, ela deixa passar a oportunidade da adjudicação que pela ordem preferencial vem primeiro, como você bem frisou, correto? Aí ele vai apostar no leilão judicial. Só que a gente sabe que a minha pergunta é uma área que vem crescendo substancialmente com especuladores de mercado e investidores. Isso também você não seria um risco demasiado para quem tem o crédito e acaba correndo o risco de não adjudicar, dependendo da situação, esperando o leilão? Na verdade, professor, a adjudicação é possível ser realizada até a assinatura do auto de arrematação. Tá ótimo. Vamos lá. Quando você fala da arrematação, você falou da questão de uma coisa que é crucial para uma discussão sem fim quando se fala de leilão, que é uma avaliação. Os processos se arrastam com essa questão. Por quê? Porque no judiciário brasileiro a gente tem um probleminha. O oficial de justiça é tido como oficial de justiça avaliador. O curso, com todo respeito ao oficial de justiça, é um curso
na internet. Metodologicamente falando, ele não é corretor de imóvel, ele não é um especialista nisso. A pergunta essa avaliação feita pelo oficial de justiça, ela não gera a possibilidade do devedor ficar recorrendo por alegação de preço vil? Sim, é possível. Complemento a pergunta. Você disse que é uma das vantagens que investe no leilão buscar a segunda aspa. Por quê? Porque existe a possibilidade dessa depreciação, já foi 20% lá atrás, depois 30%, hoje já se fala em 50%. Né? Quem defende o devedor já diz que você praticamente está prejudicando literalmente o devedor, né? Metade. A pergunta se a avaliação ela já é abaixo do mercado e é uma vantagem, como você apontou ali, eu pergunto, arrematar ainda é negócio, mesmo eu podendo entrar com embargo na arrematação, alegando a avaliação de preço vil, arrematação do preço vil? Sim, porque houve um período de discussão, porque quando o oficial de justiça ele junta a avaliação dos autos, os dois são chamados no processo para que avaliem. Se passou esse prazo de avaliação e o executador não incluiu, não ficou inerte. Essa discussão não pode ser tida em embargo para a execução? Não, porque ficou inerte. Talvez uma ação regulatória durante 2 anos, mas assim, são casos. Então vamos lá. Quando você fala você mencionou 2 vezes ali a subrogação do 130 do CTN. O que o 130 do CTN diz? É um convite. O que é um leilão? O leilão é tentar transformar em dinheiro um bem do devedor. Porque se vocês forem ver, se você for ver lá na lista do CPC, a primeira coisa que se busca é grana. Não achei grana. Então você vai atrás das outras coisas. Dentro dessas outras coisas a gente tem lá o imóvel. Beleza? Minha pergunta essa questão aí que a gente está discutindo, o 130 de CTN, é regra a subrogação? Toda vez que eu falar em um leilão judicial, eu vou comprar ele com base no 130, eu não vou precisar pagar o IPTU? Na verdade, hoje em dia, tem um entendimento, saiu agora recente, agora em novembro. O STJ, ele determinou que o 130 ele sempre vai ser aplicado. No entanto, na asta pública, quando é o exequente que participa, o 130 ele fala exatamente assim: os valores serão subrogados no valor do preço. Quando eu arremato pelo crédito, eu não apresento o preço. Então há uma discussão jurisprudencial nesse sentido, de que o arrematante exequente ele possa ali ter que arcar com esse IPTU, mas não é regra. Então, reformulando a resposta, sim, é obrigatória a aplicação do 130 para todos os casos, mas tem esse adendo. E os editais que comumente saem de juízes de primeiro grau dizendo que não se subroga, ou seja, hoje em dia não pode mais aplicar. Com base nesse lugar do STJ. Última, Milena. Qual que é o posicionamento do STJ? Você falou acerca dos credores preferenciais. Eu te pergunto, credores preferenciais. Você mencionou ali, eu te perguntar, mas você não deixou muito claro ali na tua obrigação trabalhista, fiscal, etc. A minha pergunta é muito comum no processo civil brasileiro, devido ao custo, o não registro da penhora. Eu pergunto, como fica esse crédito? Na verdade, qual é o entendimento hoje do o registro da penhora ele é formal. O que vale é o auto de penhora no processo. Então, se houve uma ação e porventura não foi publicado na matrícula, vale o que está no processo. Então, se eu tenho uma auto de penhora no processo e não foi registrado na matrícula, vale o auto no processo, independentemente do registro. Tá. Não existe súmula do STJ acerca desse assunto? Não me recordo, professor. Sobrou alguma coisa?
principais vantagens da arrematação em comparação à adjudicação, os valores do economia do PDI, quitação de débitos. Aí pergunta, com isso, houve uma maior eficiência processual? Com certeza, porque na adjudicação se demora, era muito custoso trazer esses débitos para dentro do processo. É possível a aplicação desses débitos de tributo de condomínio dentro do processo de adjudicação? Sim, mas é muito trabalhoso, demora muito. Então, como ele já tem uma legislação própria, sim, é possível que esse procedimento ele acelere